Boa noite a todos. No decorrer das últimas semanas, as doutrinárias de sábado à noite, nós temos estudado o 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, essa doutrinária estuda já, começamos há 3 anos, né, ou 4, desde o início do Evangelho, e agora estamos chegando na reta final dos estudos. Para aqueles que não estavam aqui, nós vamos fazer bem rapidamente uma pegada desse capítulo, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito pouco conhecido por nós e é uma preciosidade dentro do Evangelho. Os estudiosos nos falam que no capítulo 28, Allan Kardec fez um resumo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não são só exemplos de orações. Antes de cada oração, de cada tema, ele vai ter um prefácio onde ele nos dá uma aula, nos explica aquele assunto e depois nos dá alguns exemplos de orações que os espíritos fizeram durante os trabalhos ou que os encarnados fizeram e ele coloca. Nós viemos desde sempre a nossa relação com Deus. Lá de trás a gente sempre usou fórmulas mágicas, amuletos, sempre precisamos de alguém que rezasse, intercedesse por nós perante a Deus. Quando nós nos relacionamos, desde sempre também, com as forças ocultas, com aqueles seres que nos fizeram mal, nós fomos ensinados a usar sortilégios, amuletos, despachos e também precisar de alguém que interferisse a nosso favor. Então vem a doutrina espírita nos mostrar que a relação nossa com Deus é única e intransferível. Por quê? Jesus já tinha nos ensinado que Deus é nosso Pai, então somos filhos. Então a oração é a nossa conversa, o nosso canal direto com Deus. Então nós não precisamos de intermediários e nem de rituais, fórmulas mágicas para conversar com Deus. A doutrina espírita também vem reforçar, ela não traz nada novo, mas ela só vem relembrar e ampliar os conhecimentos de Jesus, à luz da ciência espírita, à luz dos tempos que nós vivemos, que há necessidade constante de nós estarmos em contato com Deus, porque é o Criador, tudo advém dele. É necessário, a oração, ela é o nosso pensamento numa faixa melhor do que nós estamos acostumados. Porque a gente lembra de oração, fórmulas mágicas, repetição de palavras, para quando nós estamos um pouquinho mais despertos, pedir, né? Geralmente na hora do desespero, poucos de nós agradecemos, poucos de nós lembramos de louvar a Deus, a vida. Então os Espíritos vêm nos lembrar disso, que oração é conversar com Deus, conversa de filho para com o Pai. E um filho maduro, um filho esclarecido, ele não pede só as coisas para os pais. Quando a gente é jovem, criança, a gente só pede. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai reconhecendo em nossos pais algo mais. Vamos sendo gratos ao que eles nos ensinaram, né? Assim tem que ser a nossa relação com Deus. Então esse é o princípio da oração que a doutrina espírita vem nos explicar. Então no capítulo 28, Allan Kardec dá 88 preces de exemplo. Não é para nós decorar não, é para nos mostrar. Nós vivemos numa repetição, numa ladainha, num automatismo. Então essas preces são exemplos para ver como que nós podemos ampliar a nossa conversa com Deus. Allan Kardec era um professor, então ele sempre era muito didático. Então ele vai primeiro nos ensinar o Pai Nosso, que é a famosa oração dominical, ensinada por Jesus, que muitas vezes nós repetimos e sequer conhecemos os profundos ensinamentos que cada frase, cada palavra contém. E então os Espíritos vieram, Allan Kardec veio e nos faz refletir acerca do que é o Pai Nosso. E digo para vocês, uma vez estudada e compreendida essa página, o nosso Pai Nosso nunca mais será o mesmo.
a gente faz mais devagar, refletindo. Depende do dia, a gente vai ficar mais no assim seja, seja feita a vossa vontade. Tem dia que a palavra tentação vai, né? Pão nosso de cada dia. Tem dias que simplesmente o Pai Nosso que está no céu já vai nos preencher completamente o coração e as nossas ideias. Mas Allan Kardec vai e aprofunda mais ainda. Porque até os dias atuais, muitos de nós não sabemos rezar, nem rezar para nós, nem muitos sabem que nós podemos orar pelas outras pessoas e que tipo as nossas orações podem ser para beneficiar. Muitos de nós não sabemos nem o mecanismo da oração, porque a gente ainda fica na parte mística, né, da oração filosófica, mas a doutrina espírita com a parte da ciência vem nos mostrar que a oração, ela tem efeito material, magnético, fluídico sobre cada um de nós, a nível do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, emocional e em torno de nós e de quem está próximo a nós. Então a oração ela vai tomando uma dimensão e sobretudo uma importância vital em nossas vidas. Então nós sabemos que nós podemos rezar para nós mesmos, isso aí com certeza é a primeira coisa que a gente aprende. Mas a gente reza para nós mesmos para quê? Geralmente a gente reclama para Deus e pede, né? Acho, eu não sei se é correta a expressão que eu vou usar aqui, mas eu acho tão engraçado quando alguém está bem doente no hospital, quase morrendo, e a pessoa começa a rezar para Deus para que Deus recupere e dê vida àquela pessoa, né? Como se as leis da vida pudessem ser derrogadas. Claro, a Deus tudo é possível. A gente tem um monte de milagres, né? A pessoa está no leito de morte e às vezes ressuscita. Mas o que eu acho assim, engraçado no sentido de que a pessoa não compreender e às vezes companheiros da Líade Espírita que na hora do desespero retornam a velhos padrões, né? O que nós temos que pedir no momento, suponhamos como esse? Que a misericórdia do Pai possa agir sobre todos aqueles corações, que a vontade de Deus seja feita, porque muitas vezes a nossa oração no leito de morte, né, de doença de um parente, de um coração amigo, a nossa oração projeta desespero àquela pessoa, a pessoa se aprisionar a uma situação. Então as nossas orações também elas têm que ser pensadas, por quê, como, mas não de acordo com o nosso entendimento do aqui e de agora e de nossas necessidades do aqui e agora, mas já pensar como um espírito imortal, né? Solicitando a Deus que as suas leis possam ser compreendidas por nós e o que nós podemos fazer de útil para contribuir para que essa lei se execute de acordo como ela deve ser feita para o nosso benefício e daquele que nós amamos. Então, nas orações prece por aquele que ora para nós mesmos, nós nunca lembramos do nosso anjo da guarda. Já foi feito palestra aqui do anjo da guarda. A gente alguma vez parou para pedir a oração para que Deus nos ajude a corrigir os nossos defeitos? Quando nós temos dúvidas, decisões a serem tomadas, a gente conversa com Deus para que Ele possa nos orientar. E essa parte é interessante, Kardec dá um roteirozinho para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. Então não é só pedir para afastar as coisas ruins, contra as tentações, contra o mal que está em nós. Depois Allan Kardec vai ampliando que nós devemos e podemos orar pelos outros. E os outros não é só a minha família, não há só meu amigo. Eles vão estendendo de tal forma o leque que chega ao ponto de eles nos ensinarem que nós devemos orar para os criminosos, para os endurecidos, pessoas endurecidas, encarnadas ou desencarnadas, para os suicidas, para os que estão sofrendo no leito de morte. Daí ele vai nos mostra ali como fazer essa oração. Por que nós estamos falando isso? Para que vocês possam levar essa reflexão para casa e, sobretudo, possam chegar em suas casas e irem ler o capítulo 28. Ler, estudar, meditar, refletir. Porque nós vamos ver aqui que tudo aqui é útil
nas nossas orações, para que ela fique mais efetiva, mais substanciosa, mais madura. E por fim, que daí é na prece para os que já não estão mais na Terra, porque tem pessoas que têm medo de rezar por aqueles que já morreram. Vocês conhecem? Conheço um monte de gente que vem à casa espírita para rezar pelo parente que morreu porque não quer rezar porque pode atrair. A gente ri, mas é verdadeiro. As pessoas sofrem, estão sofrendo porque o parente morreu, ela supõe que as coisas estão erradas e a culpa é do parente e ela não pode nem rezar. Então aqui nós vamos ter o esclarecimento de como, por que devemos, como temos que nos comportar intimamente. Mas dentro desse capítulo, que agora o final, o item 5, que é as últimas páginas do Evangelho, né? Tá acabando ali, que é belíssimo, gente. É uma das partes, particularmente para mim, mais bonitas do Evangelho, que mais nos ensina, que é a prece para os doentes e obsediados. Tanto serve para mim doente, para mim obsediado, ou para o meu parente, para o meu amigo, ou para o desconhecido que esteja doente ou obsediado. Kardec separou doente físico do obsediado, mas o princípio é a mesma coisa. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Por que a gente está repetindo sempre aqui na tribuna? Para a gente não esquecer nosso crachá, a nossa natureza ainda. Somos espíritos onde ainda o mal predomina. O mal comparado com a perfeição das leis de Deus. Então, as nossas paixões, as nossas inconstâncias emocionais, as nossas atitudes ainda, né? A gente está aqui num esforço, mas a gente é uma gangorra todo dia. Isso repercute no corpo físico, mental, emocional, provocando doenças a níveis físicos e de ordem espiritual. Aí Kardec faz o seguinte comentário: ok, nós temos que aceitar, mas não quer dizer que Deus quer que a gente também, então, deixe eu sofrer, deixe eu estar com uma ferida aqui, então eu vou deixar a ferida me consumir. Tudo bem, eu estou com perturbação espiritual, ou um problema... Não, Deus deu os recursos da medicina terrena para que a gente procure. Todos os médicos, tudo que tem na Terra é para o nosso benefício, nós temos que procurar. Então nós estamos com uma doença, vamos lutar. Mas eu estou doente e eu vou em tudo que é médico e não dá certo. Como é que vai ser a minha oração, Pai? Eu estou fazendo tudo o que está a meu alcance. Se a cura ainda não veio, se a cura vai demorar, se o processo vai ser doloroso, Pai, que eu tenha coragem, fé, fortaleza, tanto para os problemas de ordem física quanto de ordem espiritual, porque os espíritos são diretos. São provas e ou expiações para nós que vivemos ainda nesse planeta de provas e expiações devido à nossa escala evolutiva. Nem mais, nem menos. Nós temos que caminhar com essa fé raciocinada. Nem soberbos de achar que somos acima de qualquer doença, de qualquer interferência espiritual, e também não nos diminuirmos, acharmos que tudo cai sobre as nossas cabeças e que nós não temos nada por fazer. Aí, Kardec, no capítulo 80, no item 81, que é aos obsediados, ele divide assim, em 7 parágrafos. Sempre que primeira leitura eu divido em parágrafo, vejo que cada um está falando para minha mente ir se organizando. Uma leitura dessa, às vezes de um parágrafo, gente, é necessário a gente fazer várias vezes. A gente quer ler tudo de uma vez só e não entende nada. Então mais vale ler pouco e ir entendendo. Começar pelos conceitos, aonde está inserido. Então Kardec começa como? Dando o conceito do que é a obsessão, que muitos de vocês aqui já estão cansados de saber, quando alguém impõe a sua vontade sobre a vontade do outro. Mais especificamente aqui, é daqueles que estão no mundo espiritual, sem o corpo físico, tentando agir para anular a nossa vontade. A doutrina espírita largamente nos esclarece sobre esse processo, mas nós sabemos que pode ser
de encarnado para encarnado, nós aqui perturbando quem está no mundo espiritual. Por quê? Qual é o princípio? É pensamento, é interferência de mente. Toda vez que a gente quer impor a nossa vontade de viver ao outro, anulando os direitos e escolhas dos outros, nós estamos agindo como obsessor. Quando nós desencarnamos, o corpo físico abafa muitos dos nossos ímpetos, das nossas emoções. Quando chegamos do lado de lá, transtornados, querendo impor, dominar o outro, nós mesmos vamos perdendo o controle sobre nós mesmos, porque a nossa ideia fica fixa em dominar aquele indivíduo. O motivo não importa. Vingança, amores não correspondidos, né? Similidade de ideias, de lazer, de costumes, não importa. Então vejam que é algo, o mundo espiritual não é depois que nós vamos desencarnar, é aqui. Nós estamos construindo a nossa chegada no mundo espiritual hoje. Por quê? Porque o mundo espiritual está aqui. Somos espíritos. Mesmo porque quando a gente dorme à noite, estamos no mundo espiritual. Voltamos, esquecemos, mas as emoções, o que nós vivemos lá, ficam e repercutem nas nossas atividades diárias. Quantos gestos bons que a gente se surpreende, como é que eu fiz, foram treinados, ensinados do lado de lá. Quanta burrice que a gente faz às vezes, como é que foi construída durante o nosso sono físico. Então, Kardec nos fala da obsessão. Quem são esses indivíduos que nós acabamos de falar? Nós, quando nós transgredimos a vontade, desrespeitamos o outro. E nós vamos ler agora o pedacinho rapidamente quando ele fala da causa. Olha que interessante. Da mesma forma que as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível à influência perniciosa exterior, a obsessão sempre é o resultado de uma imperfeição moral que expõe-nos a um mau espírito. Então, é uma imperfeição nossa. Aí Kardec vai dar a terapêutica espírita, né? E ele conclui o texto, que são 7 parágrafos assim: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Mas nós usamos realmente esse recurso? Os espíritos sempre nos falam, a gente vem, traz os nossos problemas, eles falam o quê? Vai assistir doutrina, a passe, que é o magnetismo. Você está rezando? Ah, rezo. Quantas vezes? Ah, sei. Aí a gente já vê que a pessoa nem reza, né? Quantas vezes você reza na semana? Ah, umas 2, 3. A gente fala, mas tem que rezar todo dia. Por quê? A oração também é higiene do nosso corpo mental e reflete no nosso corpo físico. A oração é esse contato com Deus, conversar com o nosso Pai. E mais adiante, né, Kardec vai explicar por que da ação magnética, física. Quando nós estamos perturbados pelas nossas imperfeições, pelas nossas más paixões que eles falam, nós exalamos o nosso campo mental. Eu tentei, não consegui fazer o slide, né? Mas imagine, a luz, a energia aqui. Nós exalamos, nossos pensamentos se materializam em torno de nós. E é tão desequilibrado, a gente faz isso com tanta constância, com tanta potência, seja ciúme, inveja, tristeza, mágoa, né? Que vai ficando em torno de nós. Não é algo abstrato. O nosso pensamento, nós temos energias em torno de nós, assim como o ar que nós estamos respirando. Exala. Tudo que a gente sente e pensa fica em torno de nós. E quanto mais eu faço isso com mais intensidade, mais isso fica intenso e mais se expande. E é como se a gente fosse se enrolando no novelo. Ele fala aqui de energia, a gente fica enrolado. Eu imagino, na verdade, aqueles fios que protegem para o gado não passar, aquelas pontinhas.
sabe aquele arame farpado? Tão pesado que a gente constrói no nosso dia a dia, por longos dias, que nós vamos ficando enrolados. E daí, sozinhos, nós já não conseguimos mais. Os espíritos falam isso. Aí a necessidade dos tratamentos na casa espírita, terapêutica. Eu não gosto muito da palavra tratamento. A terapia espírita, que muitos de nós menosprezamos, não damos valor porque é de graça. E tão simples. E tem que ser feita por mim, porque eu ainda quero que outra pessoa faça isso por mim. Aí fica uma reflexão. Eu construí essas energias em torno de mim. Tudo bem, sou um aprendiz, estou crescendo, mas eu construí, então eu vou ter que desfazer. Só que às vezes sozinho nós não conseguimos e teremos toda a ajuda da espiritualidade amiga, que consiste em assistir doutrina. Por quê? Nós somos esclarecidos aqui. Às vezes, nem sempre quem está aqui fala tão bem, ou é feliz naquele dia, ou a gente às vezes se enrola, mas sempre alguma palavra pode nos servir de reflexão. A leitura que é feita, o ambiente que nós estamos, nós necessitamos. É um ambiente de paz, tranquilidade, que nós podemos ver, mas a atividade espiritual aqui é intensa. Muitas vezes nós estamos sendo tratados neste momento, corpo físico, mental, aqueles que nos acompanham, muitas vezes adentram esse recinto conosco. E um segredo que os espíritos nos falam, amigos, muitas vezes aqueles que nos acompanham despertam muito mais rápido do que nós. Mas como assim? Eu ainda continuo me sentindo mal, mas não é mais interferência espiritual, é que você continua. Por isso que nós precisamos assistir às doutrinas, boas leituras, estudar, conhecer a doutrina espírita com muito afinco, todo dia, para que a gente possa ir vencendo aos pouquinhos essas nossas más tendências. Só assim nós não vamos mais nos enrolar nesse feixe de energias, nesse novelo que nos prende, nos sufoca, que muitas vezes nós não conseguimos mais deixar de pensar e de sentir aquilo. Aí vem o auxílio magnético. A gente não afasta espírito obsessor, espírito ruim. Nem gostamos dessas expressões. Espíritos menos esclarecidos, que neste momento estão em situação tão conturbada ou mais que nós. Mas nós não afastamos. Porque nós convidamos, nós chamamos a esse convívio. Por estarmos caminhando muitas vezes de forma distraída de que estamos fazendo aqui. E nós não podemos caminhar distraídos. Então, a espiritualidade vai nos ajudar a nos dissolver, nos dar um pouco de espaço dessas nossas próprias energias negativas adicionadas por essas outras mentes, para que nós possamos ter um respiro, refletir e fazer mudança de rumo. Então não tem milagre. Eu fui no centro espírita e afastaram. Você teve um momento de reflexão, de tranquilidade. Mas indo lá fora e a gente continuar, nós mesmos vamos nos envolver por conta própria. E muitos dos processos obsessivos, a maioria começa no que chamamos de auto-obsessão. Nós mesmos nos perturbando, tanto nos perturbamos que atraímos, não falei? Que a nossa mente vai criando um mundo em torno de nós. Aí tem gente lá de lá que olha, nossa, que mundo legal esse. Vou me encostar. E se alimenta daí mutuamente. Um vai alimentando o outro pelos pensamentos. Então a oração, para nós encerrarmos, é aquele momento também que a gente dissipa essas energias, alivia, faz com que os espíritos amigos, anjos da guarda, possam ser ouvidos por nós, sentidos por nós. A oração antes de dormir, para que a nossa mente esteja numa frequência boa, para que a gente adentre o mundo espiritual, para que possamos estar com estes espíritos amigos.
Recentemente, os espíritos amigos dessa casa nos orientaram a passar as informações de que quando nós dormíssemos, nós lembrássemos um pouco mais de orar para estarmos aqui nessa casa, junto à equipe espiritual, para o estudo, para o trabalho, para as reflexões. Por que será que eles pediram isso? Que deve estar sendo bem difícil eles terem acessos a nós. Quer dizer que quando a gente dorme, a gente pode estar aqui a semana inteira, mas quando a gente está dormindo, a gente está indo para outros lugares, que eles vieram pedir, que os trabalhadores lembrassem na oração deste ambiente, destes amigos que nos rodeiam, porque eles não fazem milagres. Tem um relato na obra de André Luiz, que era uma equipe, que eles participaram do trabalho mediúnico, André Luiz e a equipe espiritual acompanhando os encarnados, e tinha um casal. No caso de ser ele ou ela, um deles rezou, pediu que ele, quando saiu do corpo, a equipe espiritual, ele deu oi, vamos lá. O outro padecia do ciúme do companheiro, foi dormir com as vibrações de ciúme. Quando o corpo físico descansou, que ela despertou do lado de lá, ela não viu os espíritos amigos. Eles tentaram falar com ela, mas o pensamento dela estava em outro. E quem que aguardava ela do lado de fora da casa? Porque eles não podiam entrar na casa. Os espíritos que alimentavam o ciúme, e ela foi. Aí o André Luiz, mas como? Eles falaram, ele optou, ela pela oração, pelo convívio conosco. E o outro pelo outro convívio. Então os espíritos amigos nos respeitam, respeitam as nossas escolhas. Então vamos lembrar da oração, que ninguém tira de nós, eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer situação. E tem dia, gente, que a gente vai rezar mais de uma vez. E façamos o exercício, mesmo na hora do desespero e da dificuldade, de começar rezando, agradecendo a própria dificuldade. Começar vendo as coisas boas de como o Pai maior é bom, como a gente tem coisas boas. E não pedir mais para tirar, mas que eu possa ter maturidade para que aquela situação, mesmo difícil, eu possa me tornar a cada dia uma pessoa melhor que eu fui ontem. É para isso que a gente está aqui. Agradeço a atenção de todos e agora vamos orar em conjunto para todos os corações que nós amamos, que não podem estar presentes neste local. E também rezar pelas aquelas que estão no mundo lá fora, ainda distantes da realidade espiritual e que necessitam das nossas orações fraternais. Obrigada.